Olá pessoal, aqui quem fala é Jean, do Radiologia Diferenciada, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a bobina Sense Spine, essa bobina própria em estudos da coluna vertebral. Na maioria das vezes ela é utilizada no equipamento Philips Intera 1.5, ela também pode ser utilizada em alguns equipamentos Artiva, e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre alguns detalhes dessa bobina em questão. Essa bobina é uma bobina de arranjo de fase, ou seja, onde ela tem diversos canais espalhados em torno de todas as suas estruturas, com o intuito de captar o sinal emitido pela bobina do gradiente, na qual nós chamamos de Q-Body, e essa captação do sinal vai ser enviada para a camada K e transformada em exame em específico. Essa bobina, ela possui os canais separados, onde aqui a gente consegue evidenciar o primeiro canal, aqui o segundo canal, o terceiro, quarto e quinto canais. Essa bobina tem uma particularidade própria, na qual nós conseguimos realizar todos os segmentos da coluna vertebral em conjunto, dependendo da necessidade do exame. Nós temos que ter um certo cuidado durante a realização do exame com essa bobina, porque se nós escolhemos qual desses canais vai ser o responsável pela recepção do sinal em um determinado exame, se essa escolha for feita de forma inadequada, nós vamos ter um prejuízo na qualidade do exame e, com isso, elas não vão ter valia de diagnóstico para o radiologista. Por exemplo, quando nós realizamos exames de ressonância magnética da coluna cervical, nós vamos marcar os canais 1, 2 e 3, ou até mesmo o canal 1 e 2, dependendo do serviço. Por quê? Esses canais vão ser os canais da região superior, onde o paciente vai estar deitado aproximadamente aqui nessa região, e ao selecionar esses canais, nós vamos receber o sinal adequado justamente da região cervical. Quando nós vamos realizar exames da coluna dorsal, em particular, nós vamos utilizar os canais centrais, ou seja, os canais no qual o paciente vai estar deitado na região média da bobina, e eles vão ser responsáveis pela captação do sinal dessas estruturas. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma coluna dorsal, nós vamos utilizar os canais 2, 3 e 4. Dependendo do paciente, a gente pode utilizar até o canal 1 também para a realização desse exame. E para a coluna lombar, já que o paciente vai estar deitado mais na região mais distal no final da bobina, ao invés de nós usarmos o canal 1, 2 e 3, nós vamos usar os canais 2, 3, 4 e 5. Ou em alguns lugares, você pode utilizar também só o canal 3, 4 e 5, porque ele vai ser suficiente para a captação do sinal dessa estrutura anatômica. Nós devemos ter um certo cuidado com a bobina Sense Spine, devido à dose de SAR elevada produzida pela mesma. Por quê? Lembrando que essa bobina é apenas uma bobina receptora do sinal. O sinal vai ser emitido pela bobina Q-Body, como eu já falei anteriormente. Então, quando você tem uma interação da RF pela bobina Q-Body, o que vai acontecer? Você vai estar interagindo com uma estrutura maior da região do corpo, principalmente na região abdominal ou na região torácica, principalmente quando nós estivermos realizando exames em mais de um segmento em conjunto. Então, essa interação com a maior estrutura do corpo, ou seja, um espaço maior, nós vamos ter uma interação maior, nós vamos ter uma dose de SAR mais elevada, e com isso nós podemos causar alguns incidentes, ou até mesmo algum calor em excessivo no paciente. Então, o que nós realizamos durante os estudos da coluna vertebral, geralmente quando realizamos mais de um segmento? Nós vamos lá na aba Contrast, vamos reduzir o índice da dose de SAR, né? Geralmente ele se encontra em normal, low ou high, que é o mais pesado, né? Então nós temos que reduzir essa dose de SAR pelo equipamento com o intuito de reduzir esse aquecimento do tecido corporal do paciente e reduzir com isso também riscos de queimaduras ou até outros incidentes mais graves. Existem outros recursos no equipamento Philips, tais como o Refocusing Control. Nós vamos diminuir essa dose de SAR e automaticamente a gente vai diminuir essa interação.
Um outro quesito que nós podemos utilizar é o aumento do valor do TR, lembrando que nós devemos respeitar esse limite máximo de TR para cada ponderação, para que nós não possamos fugir da ponderação em questão. Aqui agora nós temos 3 imagens distintas, onde vocês vão identificar no equipamento de vocês, onde vocês selecionam o canal escolhido para cada tipo de estrutura anatômica. Essa parte fica localizada na aba Geometry, geralmente abaixo da bobina na qual nós escolhemos. E aqui, por exemplo, nós vemos que utilizamos a escolha do canal 1, 2 e 3, canal próprio esses, utilizados para ressonância da coluna cervical. Aqui na outra aba, a gente tem uma próxima seleção de elementos, ou canais, né? Canais 1, 2, 3 e 4. Canais esses que nós podemos utilizar para realizar exames da coluna torácica, ou dorsal, como queiram chamar, ou também da coluna cervical. Aqui em cima, na próxima página, nós vamos ter os elementos selecionados, os canais 3, 4 e 5, né? Esses canais vão ser responsáveis por realizar os exames da coluna lombar, que são os elementos mais distais da coluna, ou seja, o que ficam na parte inferior, onde nós vamos estar mais próximos da região da coluna lombar. Então, ele vai captar uma melhor interação do sinal daquelas estruturas e produzir uma imagem com melhor qualidade. Lembrando, quando nós formos fazer mais de um segmento, por exemplo, se nós selecionarmos a coluna cervical e a dorsal no mesmo exame, sem mudar o registro, sem mudar o número de acesso do paciente, nós vamos utilizar os elementos 1, 2, 3 e 4, que são os elementos mais superiores. Quando formos utilizar exames da coluna dorsal e da coluna lombar, nós vamos posicionar os elementos como 2, 3, 4 e 5, que são os elementos mais distais da bobina. Bom, pessoal, essa bobina ela tem muito valia também quando nós realizamos exames de todo o neuroeixo, ou seja, todos os segmentos da coluna vertebral, e em alguns casos inclui também o crânio, mas não com essa bobina em específico. Como nós realizamos o exame da coluna vertebral por completa nessa bobina? Nós vamos fazer blocos distintos, um bloco para cada segmento da coluna em questão, e depois nós vamos fazer uma fusão desses blocos para que, quando juntarmos essas imagens, ela aparecer nesse formato, onde nós conseguimos avaliar todo o canal medular, desde lá da transição crânio-cervical até o final da cauda equina, para avaliar possíveis lesões na medula. Geralmente, quando nós posicionamos os canais da bobina, nós vamos posicionar primeiro o canal 1, 2 e 3 para ser o responsável pela aquisição da coluna cervical. Então, nos blocos de marcação da coluna cervical, nós temos de obrigação posicionar os elementos 1, 2 e 3, lá naquele parâmetro de marcação anterior que nós vimos. Para o bloco da coluna dorsal, nós vamos selecionar os canais 2, 3 e 4, né? Canais esses que vão ser os responsáveis pela aquisição da imagem da região central da bobina, ou seja, próximos à região da coluna dorsal. E os canais 3, 4 e 5 para a parte mais distal, ou seja, para estudo da coluna lombar, tá, pessoal? Então, o que acontece, já quando eu seleciono o canal 3, 4 e 5 para produzir imagem aqui da região cervical? Na maioria das vezes, você vai ter aquela imagem cheia de ruído, onde o qual nós não conseguimos interpretar a visualização das estruturas, por conta da escolha inadequada dos canais da bobina, onde os canais que irão receber o sinal vão estar fora da posição do isocentro ou fora da posição central dentro do gantry, onde nós vamos realizar as estruturas, então nós não vamos conseguir adquirir imagem alguma dessa região, tá? Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Geralmente, quando fazemos exames de coluna total, alguns protocolos podem estar com os elementos da bobina, os canais, na verdade, de formas distintas, né? De formas separadas,
Na maioria das vezes, eles não se encontram na ordem na qual precisamos realizar os exames. Então, temos que ter muito cuidado e selecionar ele de forma adequada para que não tenhamos artefatos provenientes da falta de escolha correta dos canais. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma coluna total, ou seja, todos os segmentos da coluna vertebral de uma criancinha de 1 ano e 2 meses. Esse exame foi realizado para rastreio de lesões de canal medular, no qual nós posicionamos essa criança na região central da bobina, para poder fazer a realização da imagem com um pouco mais de qualidade e um pouco mais de velocidade no exame também, porque essa bobina ela disponibiliza de alguns recursos como Sense, são recursos de aceleração de aquisição de imagem, no qual nós conseguimos reduzir o tempo de aquisição sem ter muita perda de qualidade da imagem. Essa criança ficou selecionada no meio da bobina, ou seja, uma posição na qual nós conseguimos deixá-la confortável. O pessoal da anestesia e pediatria conseguiu acompanhar bem essa criança durante o procedimento. Então, durante a realização dos estudos, o que nós realizamos? Nós selecionamos em questão os elementos 2, 3 e 4, que são os elementos centrais da bobina. Então, nós conseguimos obter o máximo de qualidade de imagem de todas as estruturas, sem nenhuma perda de sinal importante nas regiões. Observam que aqui nós conseguimos avaliar todo o tronco cerebral, a transição crânio-cervical e todo o canal medular da criança, com uma qualidade de imagem compatível com o diagnóstico e sem prejudicar a qualidade do exame. Essa imagem foi obtida uma ponderação T2, uma ponderação T1 e uma ponderação T1 pós-contraste. O estudo foi bem realizado. Os médicos conseguiram estudar bem possíveis patologias dessas crianças, dessa criança em particular. Só que nós temos que ter cuidado com o posicionamento dos elementos ou os canais da bobina, para que nós não tenhamos para que nós não tenhamos um prejuízo para essa qualidade de exame. Então é isso. Os 3 fatores principais: escolha do elemento correto da bobina, cuidado com a dose de SAR em particular e um posicionamento correto também. Eu aconselho a vocês, quando for realizar o exame da coluna cervical, que não posicionem o paciente muito na parte superior da bobina. Por quê? Porque aqui é uma parte no qual nós não vamos ter um canal próximo dessa estrutura. Então, se tiver alguma área de interesse com lesão nessa topografia superior, nós vamos perder um pouco de qualidade, nós vamos ter bastante ruído nessa imagem, e isso pode prejudicar o estudo do paciente. Então, posicione o paciente desde esse segmento até os demais, onde se encontram todos os canais da bobina. Então, pessoal, é isso aí. Para você que ainda não segue o nosso canal, vai lá, se inscreva, pois tem muita coisa legal a vir por aí. E para você que já segue o nosso canal, muito obrigado. Deixe seu like e aguarde o próximo vídeo. Tem muita coisa legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, esclarecimento, estou à disposição. Um forte abraço a todos e até mais.